Vamos falar agora a respeito do fã chamado Ring Force. Esse modelo de fã Ring Force, ele é o fã que mais se assemelha com os fãs do nosso water cooler Iceberg. Então muitas pessoas perguntam, tem o fã do Iceberg com aquele mesmo efeito de iluminação? Esse fã, ele não é o mesmo fã do Iceberg, porém, em questão de iluminação, é o mesmo tipo de iluminação utilizado, inclusive o aspecto do fã, a parte da estrutura dele é exatamente igual do Iceberg, mas ele tem menor rotação, menor CFM, mas em questão de iluminação é idêntico. Qual seria a melhor indicação para utilizar esse fã? Para você colocar no restante do teu gabinete, por exemplo, caso você queira fazer exaustão do ar quente ou puxar o ar frio para dentro do teu gabinete, usando esse fã aqui vai ser bem bacana. Então o modelo dele é o GMX RF12X. Uma parte do case dele é todo preto, as pás do fã é totalmente transparente, ele possui 7 cores que ficam se misturando de forma automática aqui dentro, não tem como você controlar essa mudança de cores, então não tem como você plugar numa controladora ou você setar para que ele fique numa cor específica. Esse fã ele fica trocando de cor automaticamente e não tem como desligar o LED dele, não tem uma possibilidade de você estar desligando essa iluminação. Em relação à parte da estrutura, ele possui esse acabamento emborrachado nas beiradas do fã para você, quando for fixar no gabinete, evitar que ele fique passando trepidação do fã e também para fazer com que ele fique mais firme, né? Ele se acomoda melhor na hora de você estar fixando. Em relação à parte dos conectores, ele possui 2 conectores. Um é o Molex 4 pinos e o outro é o famoso conector de 3 pinos que a gente coloca na placa-mãe ou coloca numa controladora de fãs para você estar simplesmente acionando ele. Lembrando, não tem como controlar os LEDs desse fã. Então o cabo dele aqui, ó, não tem o sleeve, é um cabo normal. Como às vezes algumas pessoas perguntam, né, se o cabo é eslivado. Não, esse cabo é normal. E ele tem aqui a especificação e os modelos dele baseados quase que tudo no Iceberg. Mas lembrando, ele não tem o mesmo tipo de potência que o fã do Iceberg. Falando em relação aos RPMs, esse fã trabalha em torno de 1100 RPMs, sendo que pode variar um pouco, né? 200 para mais, 200 para menos. Em relação ao CFM e nível de decibéis, ele trabalha em 12 volts, ele tem 12 centímetros de altura por 12 de largura e 2,5 de profundidade. São medidas padrões para fãs de 120 milímetros. Em relação aos LEDs, ele possui 7 cores que ficam se misturando automaticamente e trocando, e ele ilumina todas essas pás do fã, que é transparente, dá um efeito bem bacana. Qual que é o sistema de funcionamento interno do fã? Ele utiliza aquele sistema Hydraulic Bearing, que vai garantir que o fã tenha uma longevidade bem maior do que os outros fãs normais que não têm esse sistema. Então, para quem quer durabilidade, esse é um fã que vai te proporcionar isso.